É isso aí, galera. Nós estamos numa sequência de estudos de função para alunos do primeiro ano, beleza? E aí a gente vai começar a fazer agora, tipo assim, um trabalho com função afim. Função afim é aquela que antigamente era chamada de função do primeiro grau, tudo bem? E a gente começa a trabalhar fazendo o quê? Eu vou trabalhar numa base de exercício. Tudo bem? Eu vou fazer uma revisão do conteúdo usando um exercício. Então agora a gente vai, do nada, pegar uma função que eu botei no quadro f de x igual a x menos 4, uma função afim normal, tudo bem? Onde a gente tem que identificar algumas coisas. Primeira coisa, toda função afim ela é escrita como f de x igual a ax mais b. É assim que ela é escrita. E olhando para cá, você tem que identificar quem é o A e quem é o B. Isso é importantíssimo, tá bom? Então, olha bem, quando não tem nada na frente do X, na verdade é como se eu tivesse um 1 vezes. Então, automaticamente, eu já sei que o meu A é igual a 1. E quem é o meu B? O meu B é um número, só que aqui, como ele é positivo, então aqui vem acompanhado do sinal. Então, na verdade, o meu B é igual a menos 4. Então, eu já sei quem é o meu A, já sei quem é o meu B. Agora, quais são as funções que eles desempenham? Isso é importante saber também. O meu A, ele é o responsável pelo ângulo que a reta forma com o eixo X. Ou seja, é o meu A, chamado de coeficiente angular, que determina se a função vai ser crescente, quando o A for positivo, constante, quando o A for igual a zero, e decrescente, quando o A for menor do que zero ou negativo. É o coeficiente angular do nosso A que determina isso. E quem é o nosso B? B é o que a gente chama de coeficiente linear, antigamente chamado de coeficiente de posição. O B é o exato ponto que o gráfico corta o eixo Y. Então, obtendo essas informações aqui, eu sei que a função é crescente, primeiro ponto. Segundo, por quê? Porque o meu A é positivo. Segundo ponto, eu sei que o meu gráfico corta o eixo Y na posição menos 4, no ponto menos 4. Só fazendo isso eu tenho como ter um esboço. Esboço rabisquinho. Tá aqui, ó. Eu sei que é crescente, então é assim. Corta no menos 4, então é abaixo. Olha quanta coisa para a gente pensar. Esse ponto aqui, que é o exato ponto do eixo Y, esse ponto aqui é o menos 4. Isso é muito importante que você saiba. Esse ponto aqui é o menos 4. Escrevi pequenininho ali, mas estou falando, talvez você não enxergue muito bem. Posso aumentar um pouquinho? Esse ponto aqui é o menos 4. E isso é muito importante que você saiba. Isso é muito importante que você observe. Tudo bem? Ô, Danilo, beleza. Outra coisa que eu posso perguntar. O par ordenado desse ponto aqui, qual é? Todas as vezes que um ponto estiver no eixo Y, é porque o X é zero. Então, o par ordenado desse ponto aqui, ó, é o par ordenado 0 menos 4. Está aqui. Deixa ali que isso é informação útil. E qual é o par ordenado desse ponto aqui? O par ordenado desse ponto aqui, todas as vezes que o ponto estiver no eixo X, é porque o Y é igual a 0. Então, esse aqui é alguma coisa 0. Como é que eu faço para saber qual é esse alguma coisa? É um valor de x, onde o y é igual a 0. Qual é o valor de x, onde y é igual a 0? Para isso, você lembra disso aqui, ó. Toda função de x, na verdade, é igual a y. Então, se isso aqui é igual a y e eu estou te dizendo que y é igual a 0, é só você escrever isso aqui, ó. X menos 4 igual a 0. Quando você desenvolver aquele cálculo, você encontra o valor do domínio para que a imagem, ou seja, para que y seja 0. Qual é o valor de x para que y seja 0? É assim que se calcula. Você pega o y e iguala a 0. Então, observa, eu vou fazer x igual, pega o 4 que está subtraindo, passa para o outro lado e fica positivo. Então, eu já sei automaticamente que x é igual a 4. Olha lá. X é igual a 4. Agora que eu sei que esse x é igual a 4, qual é o par ordenado? 4, 0. Opa! Danilo, tem uma pergunta para você.
Se aqui for 0 menos 4, aqui vai ser 4 e 0 sempre? Não, isso é coincidência, tá bom? Isso é porque a função determinou dessa forma. Eu vou falar inúmeras coisas em cima dessa função e você aos pouquinhos vai absorvendo cada uma delas. Primeira coisa que eu falei é sobre o coeficiente angular, coeficiente linear. Eu falei o que significa cada um deles, para que eles servem e mostrei para você como identificar cada um deles. Falei para você que o coeficiente de posição é o que determina o exato ponto em que o gráfico, que é essa reta inclinada, tá bom? Corta o eixo Y. O exato ponto em que o gráfico corta o eixo Y está ali, é o menos 4. E aí você começa a absorver. Se eu sei que o ponto em cima de Y é o menos 4, é porque o X então é 0. Eu sei que é muita informação. Mas com calma, você vai pausando o vídeo, você vai processando o que eu estou falando, você vai conseguir absorver. Beleza? Isso aqui, ó, tudo que eu falei até agora foram só informações úteis retiradas da função. Direto da função, percebeu? Não tem nenhum problema me mandando fazer, faça, calcule, determine. A gente só está trabalhando, só está analisando. Agora, eu vou começar a analisar o gráfico dessa função. Primeiro eu já tenho um esboço. Tá aqui. Eu sei mais ou menos como ele é. Eu já vou deixar claro para cada um de vocês que o ideal é que você tenha uma régua. Respeite a separação entre os espaços para que o gráfico seja legítimo. O que eu vou fazer aqui, nesse momento pandêmico que a gente vive, a gente tem pouco recurso, eu não tenho uma régua agora na minha mão, eu não tenho como ter para poder usar, tudo bem? Então assim, eu vou fazer um esboço, eu vou fazer à mão, mas você não faça à mão. Faça o gráfico sempre o mais bem feito possível para você poder entender o conceito e o estudo e o detalhamento da função, tá bom? Então, eu usando como esboço, usando minha mão para fazer, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, o eixo Y e eu vou fazer aqui o meu eixo X. Sempre coloque a seta virada para a direita e para cima, tá bom? Sempre, sempre, é assim que se faz. Agora, eu vou marcar aqui, visualmente, 1, 2, 3, 4. Para cá eu marco, ó, aqui é 1, 2, 3, 4. E para cá é menos 1, menos 2, menos 3, vai para o infinito. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, para esse ponto aqui, queridos, é o 0, tá bom? Para lá é tudo positivo, para cá é tudo negativo. Para cima é tudo positivo e para baixo é tudo negativo. Então aqui eu tenho meu 1, 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Também positivo. E para cá eu vou ter o meu menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pode ir embora para o infinito se você quiser. Quanto você precisar, você vai usando, tudo bem? E aí, queridos, eu quero que você comece a analisar. Se eu tivesse que começar essa função f de x, ó, vou usar aqui, esse espaço aqui. F de x é igual a x menos 4. Então, eu vou trabalhar f de 0 é igual a 0 menos 4, que já dá para mim o próprio menos 4. Montei o meu primeiro par ordenado, 0 e menos 4. Agora no cálculo surgiu o nosso coeficiente de posição, beleza? No cálculo, ó. Então eu tenho 0 em x menos 4 em y. É esse ponto aqui. Danilo, e se eu fizesse o ponto f de menos 1? F de menos 1. O f de menos 1 seria menos 1 menos 4, que daria o que para mim? Menos 5. Opa! Então eu teria basicamente isso aqui, ó. Se esse aqui, ó, é o meu ponto menos 5, vamos dizer assim, eu tenho aqui, ó, com régua, tá, gente? Eu estou fazendo a mão, mas o certo é você fazer com régua. Eu teria aqui, ó, esse ponto aqui, ó, também fazendo parte da função, que seria o nosso ponto menos 1 em x, menos 5 em y. Se eu usasse o 1, e se eu usasse o 1, beleza? Então a gente tem aqui, ó, f de 1. F de 1 é igual a 1 menos 4.
Quanto dá 1 menos 4? Vai dar menos 3. Olha lá, 1 menos 4 dá menos 3. Queridos, conta com sinal não dá para estar errando, beleza? Não dá para errar conta com sinal. Eu tenho R$1, devo 4. Pago o R$1 que eu devo e continuo devendo 3. Show de bola. Então eu tenho menos 3. E o par ordenado que eu tenho é 1 e menos 3. Me mostra o ponto, Danilo. 1 em x, está aqui, ó. Menos 3 em y. Está aqui o ponto. Se eu pegasse o 2, por exemplo, f de 2, eu teria... Ô Danilo, esses números que você está escolhendo, gente, eu estou escolhendo porque está aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu podia não estar escolhendo, mas eu estou escolhendo porque eu estou escolhendo. Não tem uma regra, tem que ser o 1, tem que ser o 2, tem que ser o menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Não tem uma regra, tá bom? A gente está seguindo. Se eu escolhesse o 2, eu teria 2 menos 4, que daria o que para mim? Menos 2. Aí eu teria o par ordenado menos 2, par ordenado 2 e menos 2. Está aqui, ó, 2 em x. É para ser reto, tá, gente? Pelo amor de Deus. 2 em x menos 2 em y. Está aqui o ponto, ó. Deixa eu explicar para você. Olhando a sequência de pontos que a gente tem aqui, você já consegue entender. Se eu tivesse com uma régua perfeitamente trabalhando, eu já teria aqui visualmente uma reta perfeita, uma linha. Tudo bem? Esses pontos todos estão dentro de uma mesma linha, porque essa linha é dada por essa função x menos 4. f de x é igual a x menos 4. Isso é uma linha, tudo bem? Quando você chegar no terceiro ano do ensino médio, você vai estar estudando equação da reta. E você vai ver que a equação da reta, ela bate diretamente com os dados de uma função do primeiro grau, de uma função afim. Você vai ver que isso é muito importante de compreender, tá bom? Supondo que eu escolhesse o 4, f do 4, eu tenho 4 menos 4, que é igual a 0. Olha que interessante, nós chegamos ao mesmo resultado que nós chegamos aqui em cima. Ao mesmo resultado. Só que agora a gente está fazendo um processo diferente. Então nós temos aqui, ó, 4 menos 4, 0. Então eu tenho para ordenado 4 e 0. E está aqui, ó, 4 em x, 0 em y. Você vai perceber que esse gráfico é dado por uma reta que corta todos esses pontos, ó. Todos esses pontos. Uma reta perfeita. 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 Está perfeito. Só que não. E você vai ver que esse gráfico é dado por uma reta perfeita que corta esses pontos. Você consegue lembrar do esboço que a gente fez no início? Que eu estou bem na frente? Aqui o esboço aqui, ó. Olha o esboço, ó. Você consegue ver isso? Você consegue ver que ele é muito parecido com o que o gráfico real da função representa? O esboço, ele te esclarece muita coisa. Muita coisa. Tá bom? O gráfico é a demonstração maior daquilo que a função quer falar. Mas o esboço, se você consegue fazer, ele já te apresenta muita coisa. Para finalizar esse pensamento de função que a gente está tendo agora, falta uma coisa, que é o que a gente chama de estudo do sinal da função. A pergunta poderia vir assim: quais são os possíveis valores de x para que y seja menor do que 0? Caramba! Quais os possíveis valores de x para que y seja menor do que 0? Claro, ele vai te dar uma função. Dada a função f de x igual a x menos 4, quais os possíveis valores de x para que y seja positivo, para que y seja negativo, para que y seja nulo? Só tem uma maneira de resolver, uma maneira chamada estudo do sinal da função. Como que se analisa o sinal da função? Para analisar o sinal da função, você precisa do eixo x e você precisa do eixo x e do gráfico. É disso que você precisa, do eixo x e do gráfico. Ou seja, ó, eu vou fazer aqui, ó, o meu eixo x largado e eu vou fazer aqui o meu gráfico. O que eu sei para fazer aquilo ali? Eu sei que o meu gráfico é crescente, porque o meu a é 1 e 1 é maior do que 0. Então é a única coisa que eu preciso saber. Ô Danilo, e se o gráfico fosse decrescente? Aí eu não faria assim, eu faria assim. Essa é a questão, tá bom? Esse aqui é o meu x, ó. Que ponto é esse ponto aqui? Que ponto é aquele?
que eu marquei? Você já sabe qual é o ponto. É esse ponto aqui, que é o ponto 4, que nós calculamos aqui, ó. Qual é o valor de x quando y é igual a zero? Nesse caso, 4. Então, eu já sei que esse aqui é o meu ponto 4. Se eu pegar qualquer valor maior do que 4, olha para lá. Qualquer valor maior do que 4, o meu gráfico está para cima. Então, todos os valores vão ser positivos, porque a gente está pensando nos valores de y. Para cima de zero, y é positivo. Para baixo de zero, y é negativo. É nisso que a gente está pensando, nos valores de y. Então, para cima de zero, ó, que é para onde o gráfico está, é positivo. E para baixo de zero, ele é negativo. 90% do estudo do sinal já está feito. Agora, qual é a pergunta do problema? Quais os possíveis valores de x para que y seja negativo? Negativo está para onde? Para lá ou para cá? Negativo não é isso aqui, ó. Toda essa parte aqui não é onde está o sinal negativo? Então, queridos, para que y seja menor do que zero, o x tem que ser menor do que 4. Para que y seja menor do que zero, o x tem que ser menor do que 4. Quais os possíveis valores de x para que y seja negativo? X menor do que 4. Nessa função, é assim que se faz. Se eu pedisse para que y fosse positivo, x maior do que 4. Se eu pedisse para que y fosse igual a zero, nulo, x igual a 4. Você percebeu que eu botei essa bolinha aberta no ponto? Eu poderia ter botado fechada, mas não botei. Se eu boto fechada, está errado. Significa que esse ponto faz parte desse intervalo. E não é isso que a gente está fazendo. Matéria para entender estudo do sinal. Intervalos numéricos. Vai fazer uma pesquisa em intervalos numéricos e vai encontrar o valor para conseguir fazer isso aí direitinho. Trabalhamos função de uma forma geral em uma aulinha agora aí rapidinho. Então toda a parte de função afim que você precisa saber para você ir bem no estudo foi falado agora nessa aula. Vamos estudar. Valeu, galera!